2, Zacante 18 e Di Stefano 3, Matosas 8, Guendoulen 19, Rubem Paz o capitão 10 e Costa 5. Na frente Graciani número 11, Cláudio Garcia número 7, Humberto Grandona é o técnico. A arbitragem estará a cargo do senhor José Joaquim Torres da Colômbia. O bandeira vermelho, Armando Pérez, e na amarela, John Jairo Toro, trio da Colômbia. Os francos e o Juarez Soares ao nosso lado, dando umas rápidas pinceladas com relação a essa partida, Juarez. Luciano, conforme os dois jogadores disseram para você quando você desceu no vestiário, conversando entre si, esses primeiros 15 minutos são decisivos para esse jogo Cruzeiro e Racing. Eu, pessoalmente, espero um Racing muito melhor do que foi contra o Flamengo. Um jogo perigoso para o Cruzeiro. Mas no pau mesmo, no jogo jogado, o Cruzeiro é muito melhor. E isso, no final desses primeiros 45 minutos, essas qualidades do Cruzeiro deverão prevalecer. Agora, há que tomar muito cuidado. Deus livre do Cruzeiro do Racing botar 1-0 na frente aqui. Bem, começa o espetáculo no estádio Magalhães Pinto, Mineirão, Cruzeiro e Racing. Está aí a representação do Racing com seu tradicional uniforme. E a bola levantada para a grande área de fácil acesso à retaguarda do Cruzeiro. Cláudio Garcia, número 7, e Graciani são os dois jogadores que todo mundo tem que ter cuidado. Olha o Cruzeiro. Primeira descida do Cruzeiro, Renato Gaúcho. Vamos ver o Renato. Cercado, combatido por dois jogadores do Racing. Bola tocada pela linha de fundo. É o primeiro escanteio da partida que favorece a representação estrelada de Belo Horizonte. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Racing Clube da Argentina. Vamos ver a cobrança. Dá para a grande área. A partida está liberada, inclusive, para BH. Olha o tiro aí. De perna esquerda do Luizinho pela linha de fundo. Tiro de meta para o 11 da Argentina. Bandeirantes do esporte. Bic Multibarba, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. É uma transmissão da Bandeirantes mostrando a Supercopa para você. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. E aqui no Mineirão, Luciano, Cruzeiro e Racing que jogaram 3 vezes, com 2 vitórias, Cruzeiro e 1 empate. O levantamento foi do Roa. Vamos ver o time da casa, Nonato. Tem um pouquinho mais à frente para sair jogando o Douglas. O boiadeiro lá na frente também é o Roberto Gaúcho. Esse é o Roberto Gaúcho. Número 11 às costas, o Renato Gaúcho ao 7 e o Betinho ao 9. Bola colocada perto da baliza de escanteio, arremesso lateral para a representação do Cruzeiro. É a primeira final da Supercopa, a primeira partida final. A segunda será jogada quarta-feira que vem em Avejaneda, Buenos Aires. Às 21h05, horário dado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Olha o arremesso. Dentro da grande área. Boa. Olha os gols, Luciano. E tem um jogador da Argentina reclamando, o Zacante, pois não? Diga, Lia. No Canindé, a Portuguesa de Esportes faz 1-0 sobre a Ponte Preta. Bentinho faz Portuguesa 1, Ponte Preta 0. E pelo Campeonato Carioca, o Vasco continua irresistível. Vasco 1, América de Três Rios 0. O gol foi marcado por Carlos Alberto Dias. E a nossa saudação ao torcedor carioca que acompanha a Rede Bandeirantes. Amanhã tem Campeonato Carioca, Fluminense e América. Aliás, Fluminense e Americano. Veja que a marcação é dura, é feita em cima do jogador do Cruzeiro. Douglas. Boiadeiro. Tentava pegar a fuga de Renato pela meia direita, ficava no comando o jogador Roberto Gaúcho. Cruzeiro joga com esses três à frente, Betinho, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, os três ora. Um na direita, outro na esquerda e vice-versa. Roa. E o problema é saber, Luciano, até que ponto o Renato Gaúcho vai ter condições para a partida. Que segundo o médico Ronaldo Nazaré, o problema dele é na panturrilha esquerda. E se ele levar ali mesmo qualquer tipo de esbarrada por parte dos jogadores do Racing, ele terá que deixar o campo. Portanto, joga sobre esta condição Renato Gaúcho.
Permanece em Campinas, 1 para o Guarani, 1 para o Palmeiras. Permanece no Pacaembu, 1 para o São Paulo, 0 para o Santos. Portuguesa, 1, Ponte Preta, 0. Desse lado do Cruzeiro, somente os jogadores da retaguarda do Cruzeiro. 0 a 0, 4 minutos, primeiro tempo, Mineirão completamente tomado. Só tem um vazio ali, reservado à torcida da Argentina. Marco Boiadeiro, vai embora. No carrinho a bola parece que tocou no jogador da Argentina. Não tocou não, apenas arremesso lateral para o Reynoso. Reynoso com esse cabelão aí, número 4 no detalhe para você. A antecipação foi feita pelo Nonato. Reynoso, daquele time que jogou contra o Flamengo lá em Buenos Aires. Temos a volta do Reynoso. Olha só, esse jogador em profundidade é perigosíssimo. Graciani, o autor do gol contra o Flamengo. Graciani, cruzamento na esquerda. Chegou de Stefano. Boa bola acima do goleiro, afasta a zaga do Cruzeiro, chega com perigo Racing. Ô Flávio. Chegou com bastante perigo e o goleiro Paulo César não viu a bola. O Douglas estava por ali, mandando para escanteio o primeiro da partida. 0 a 0, primeira descida perigosíssima do time da Argentina, Juarez. E salvou o Cruzeiro nesse lance foi o esquema do Racing, que não tinha nenhum jogador dentro da área para aproveitar o cabeceio da bola, porque o time estava um pouco encolhido. Mas o Racing hoje é outro time, hein? É o capitão Rubem Paz. Bateu no segundo pau, defesa deixa a bola passar. Paulo Roberto tirou escanteio do lado esquerdo para o Racing Clube da Argentina. Não pode deixar brincando muito aí não, hein? Esse time é perigosíssimo, é um confronto entre Brasil e Argentina. Você se recorda aqui na Copa do Mundo da Itália, todo mundo dizia, não, mas a Argentina só tem o Canija, a Argentina só tem o Maradona. Pois bem, numa jogada dos dois, 1 a 0 para a Argentina. Eis o detalhe. Vamos ver, vamos ver. Momentos duros para o Cruzeiro. O goleirão saiu lá, bem Paulo César, bem Paulo César. Saiu na cabeça do Costas. Vai embora Boiadeiro, já fugiu Renato, mal, deu um toquezinho a mais. Porque a defesa do Racing estava praticamente com mano a mano, coisa raríssima de acontecer. Di Stefano. Paulo Roberto cortou. Boiadeiro. Vai se armando com o Betinho. Bajó para pedir esa pelota. Já tem um áudio da Renato. Argentina aqui, ó. Tem um áudio Allí, pronto da Argentina. Paulo Roberto, Olha llega o Renato Rúa. Bem o goleiro, bem o goleiro. O Renato fechou bem, qualquer dúvida, qualquer indecisão do goleiro, ele podia ter... Una pelota muy bien enviada al área para la llegada de Renato. Estuvo muy cerca Renato y oportuno Roa. Muito bem, daqui a pouquinho estaremos com o retorno da transmissão de Luciano do Vale, Juarez Soares, Eli Coimbra e Flávio Carvalho ao vivo para você do Mineirão. Estamos com um pequeno problema de áudio, você pode perceber aí com a imagem chegando com o áudio da Argentina. Olha só o ataque do Cruzeiro pelo lado direito com o Renato Gaúcho, que correu o risco de não jogar na partida de hoje. Rubem Paz, sempre ele comandando as ações do time do Racing. Cruzeiro e Racing para você ao vivo do Mineirão. Do Cruzeiro, 0 para o Cruzeiro, 0 para o Racing da Argentina. Com imagens ao vivo do Mineirão. E garoa fracamente, Luciano, mas garoa aqui no Mineirão. Paulo Roberto. Se quiser, tem ali o Boiadeiro. Tentativa para Betinho. Desceu como ponta, cruzamento é bom para o Renato. Sai bem com o goleiro Roa. O Roa é alto, né, Luciano? Essas bolas alçadas são fáceis para ele, porque ele tem os braços e já é muito alto, isso tudo facilita. Sai o time da Argentina. Boa bola aprofundada, sai o goleirão. Eu vou te contar, o Racing hoje é diferente, o jornalista está coberto de razão. Boiadeiro. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. Boa bola enfiada. Tentativa do Roberto Gaúcho. No cruzamento a bola foi amortecida pela zaga do Racing. Aparece Roa. É um detalhe que a gente tem que considerar e muito. O Racing vem ao Mineirão e joga num campo maravilhoso, com toda a proteção. O torcedor mais próximo deve estar uns 30 metros.
joga como quer, do jeito que quer. Houve uma recepção por parte dos dirigentes do Cruzeiro para os dirigentes do Racing. São tratados a filé mignon e pandeló. Na Argentina, o campo é ruim. Bom, tudo é ruim, vai. Tudo é ruim. O Cruzeiro age a nível internacional, profissionalmente, recepcionando a nível dos times europeus. Quer dizer, dá todas as condições. E essa é a vantagem que os times sul-americanos encontram no Brasil, que os grandes estádios brasileiros são neutros. Aqui, por exemplo, o Racing está muito à vontade no campo. Agora, quem está mal no jogo é o Rubem Paiva, pesado, é muito técnico, perigoso, bom nos lançamentos, mas não se mexe em campo de jeito nenhum. Eu queria ver, Juarez, se você ficasse 1 ano e meio sem receber salário do seu contrato, se você ia se virar que nem você quer que ele se vire. Então, 1 ano e meio sem receber. 9 minutos 21 segundos do primeiro tempo. 0 Cruzeiro, Racing. Rubem Paz. Só que ele não está acertando nem a bola, velho. Então pede para sair. É isso que eu ia falar. Em vez de ele comer 1 ano e meio sem receber, em vez de emagrecer, engordou, é como se estivesse recebendo. Cláudio Garcia, a bola passou, ficou na zaga lateral esquerda com o Nonato. Do lado direito vai tentar descer o Cruzeiro. Paulo Roberto. Esse é o capitão do time do Cruzeiro. Boa finta no Graciani. Boiadeiro. Vai se metendo no Boiadeiro. Bateu pro gol. Bata na trave de leve ali. Essa é uma jogada boa do Cruzeiro. Bater de fora da área, de perto, mas de fora da área. É uma boa opção pro Cruzeiro. O Boiadeiro sentiu isso. Bateu, a bola passou, tirando tinta da trave. 10 minutos 25 segundos. Primeiro tempo. Mineirão pra você. 0-0. Casa lotada. Racing Clube. Melhor pro jogador Douglas. Vamos ver do outro lado, Renato Gaúcho. Grande, Betinho, tem condição pro gol, olha o gol. Passa a bola por toda a extensão da pequena área. Falta tempo Cruzeiro, cruzamento pro Gaúcho. Lutava contra 2 jogadores do Racing. Houve o toque do jogador Matossas, a falta existiu, foi absolutamente clara. Não há o que os jogadores do Racing possam reclamar. É uma ótima oportunidade para bater daí para o Renato. Agora, Luciano, a jogada foi toda bem feita e o gol do Cruzeiro não saiu porque chegou um pouquinho atrasado o Roberto Gaúcho. 11 minutos 21 segundos. Chove um pouco mais forte aqui em Belo Horizonte. Agora é uma formação, hein? Não deve chover por muito tempo, não. É a chamada chuva de verão. Só espero que não seja o verão todo, né? E no Cruzeiro, o Paulo Roberto bate bem e o Renato Gaúcho também bate bem esse tipo de falta, hein? E olha aí o detalhe, a barreira. O goleirão está muito no canto esquerdo. Se a bola passar pela barreira, cidadão, mas não passou. Paulo Roberto. Tentativa do lado direito do ataque da representação do Cruzeiro. Ninguém do Racing Clube da Argentina por aí. Célio Lúcio. Boiadeiro. Olha o toque de cabeça lá pro Renato Gaúcho. Vamos ver a sobra, hein? Tentou por cobertura o jogador Luiz Fernando. Tiro de meta para o Racing Clube da Argentina. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógios Dumont, o primeiro a cada segundo. Gol no Canindé, Luciano. Mais um contra a Ponte ou não? Não, dessa vez a favor. Pode sorrir. Portuguesa 1, Ponte Preta também 1. Gol marcado por Jusemar. O gol foi de pênalti, mas o pênalti realmente existiu. Ponte 1, Portuguesa 1. E lá no Rio, só para te informar, 3-0 pro Vasco. Vascão, hein? Que coisa o Vasco da Gama. Que fase boa do Vasco. 3-0 Vasco. A nossa saudação a Armando Nogueira. Tô com saudade do Armando. A gente não vê mais o Armando em São Paulo. Agora tá difícil para ver o nosso mestre. Cobertura dentro da zaga do Racing Clube. Mas tenho certeza que ele está colado vendo o jogo do Cruzeiro. Principalmente ele que gosta muito dos confrontos Brasil e Argentina. Aliás, depois ele ia. Podemos até botar o Armando no telefone. Nosso grande Zósimo Barroso do Amaral. Jornal do Brasil presente. Paulo Roberto. De um lado do outro cruzou. Essa chuvinha serviu para refrescar um pouquinho. Está quente. Ganhou o Paulo Roberto, saiu o cruzamento na boca do gol pro Renato, virou, pintou, olha o gol, rola! Outra grande oportunidade para o time estrelado, Eli. E depois da jogada, o Renato se enrolou com o goleiro, houve discussão
quase o Renato foi agredido pelo goleiro Roa e houve um revide, quase. 0 para o Racing Clube da Argentina, 0 Cruzeiro. Paulo Roberto. Ó, o Rubem Paz. Já tomou um toco ali, foi ao solo. O Luizinho chegou mais duro agora em cima do Rubem Paz. O juiz em cima marcou a falta a favor do Racing. Vamos ver a cobrança de falta para a representação da Argentina. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Racing Clube. Vai tentar da meia esquerda. A barreira do Cruzeiro vai cobrir o canto direito do goleiro Paulo César. E nesse detalhe daí dá para você ver também a formação de barreira do Cruzeiro. Quem é a base da barreira? É uma transmissão da Bandeirantes para você do Mineirão, 0-0. Não. Bandeirantes, o canal do esporte. Distribuidores Ford, linha Ford a preço de fábrica, só até segunda. E aí, Juarez? É o instinto do Racing Clube hoje de Buenos Aires. Realmente isso, ficam 2 ou 3 jogadores do Flamengo, normalmente o Renato, os dois Renato e Roberto, perdão, os dois gaúchos na frente, mas 6 jogadores na marcação, às vezes volta até o Cláudio Garcia e o Graciani. Então o problema do Cruzeiro é abrir essa porteira aí. E a torcida fica inquieta, né? O time não pode perder a tranquilidade porque o gol vai sair. Foi marcada a falta que favorece a representação do Cruzeiro pela meia esquerda, campo de ataque. Foi em cima exatamente do jogador Roberto Gaúcho. Nonato com a bola. Já parou de chover forte. Agora apenas quase de garoa aqui no Mineirão. Douglas. Bom lançamento do Douglas lá para a grande área. Boiadeiro. Luiz Fernando organiza no pivô, campo ofensivo da representação estrelada de Belo Horizonte. Paulo Roberto. Bom toque. Bem deixada. O juiz é o colombiano José Torres, que apitou o final dos Jogos Olímpicos, hein? Ele é bom. O trio é colombiano. O Pérez de um lado, o Toro do outro lado. Paulo Roberto desceu pela meia. Escorregou, caiu. O gramado ficou um pouquinho escorregadio para Renato Gaúcho, mas a bola é mais do Roa. Esse goleiro da Argentina tem um nome esquisito, né? Roa. Agora ele é bom, hein? É bom e muito forte. E é um jogador tranquilo também, né? Jogador para jogar no gol hoje, de menos de 1,80 m não faz vida. Esse goleirão tem quase 2 metros. Carlos Roa é um goleiro jovem, tem apenas 23 anos de idade, é um jogador feito nas divisões básicas do Racing Clube. 16 minutos 40 segundos, primeiro tempo, Mineirão, 0 Cruzeiro, 0 Racing. E embora. O Nonato. Voltou a chover. Lançamento na meia esquerda, a cobertura é feita pelo Boiadeiro. Como o Paulo Roberto se mandou, o Boiadeiro guardou posição e está aí à frente do jogador Gandolian. E agora cai um chamado Toró. Com raios e tudo que tem direito, viu, amigo? 0-0. Isso não é bom pro Cruzeiro não, viu? Porque nivela muito o jogo. Toque de bola. Se bem que o gramado do Mineirão é bom. Paulo Roberto levantou na boca do gol. Renato tentou uma bicicleta do Betinho. Olha só! Espetacular o goleiro Roa! Ninguém esperava numa bola dividida. Ela quase ele se esticou todo ali. Quase o gol sai sem querer. O Cruzeiro fez 2 jogadas conscientes, não conseguiu o gol. E quase o gol sai numa jogada, como você bem narrou, Luciano, uma bola dividida entre o Luiz Fernando e o jogador do Racing, quase pega o Roa desprevenido, porque não queria esperar que a bola fosse direta para o gol. Agora vários jogadores da equipe do Racing trocam de chuteira, tiram a chuteira com trava de borracha e já estão pondo a chuteira com trava de metal, enquanto o médico e o massagista do Racing fazem o atendimento do goleiro Roa, que no lance se contundiu. Eu vou dizer uma coisa pra você, do jeito que ele foi obrigado a saltar, do jeito que ele foi obrigado a se esticar todo, se ele caiu de mau jeito, ele pode ter complicado, mas felizmente pra ele e pro time do Racing, a fera volta. E goleiro argentino, quando começa a defender desse jeito... A contusão foi no braço direito, Luciano.
Lembre-se, ligou e cocheia, hein? 0 a 0. Lá para a grande área. Paulo Roberto pega mal. O amigo da Bandeirantes já percebe claramente que o Cruzeiro joga sem aquele centroavante característico, vamos dizer, para o Ivair, que joga aí no time do Palmeiras, que acabou fazendo um gol, aquele jogador finalizador. Cruzeiro não. O Betinho não é centroavante, o Renato Gaúcho não é centroavante, né? O Roberto Gaúcho também é um ponto esquerda, quer dizer, não tem aquele definidor. Como é que o time chega e chega bem? Chega no toque de bola. Chega no toque. Agora, cai uma chuva dessa, atrapalha a vida do Cruzeiro, porque o Racing veio só para destruir. Então, se veio só para destruir, é muito mais fácil, com chuva e tudo, o Cruzeiro carregar a bola até lá dentro. Cartão amarelo para o goleiro Roa por retardar o reinício do jogo. Cartão amarelo nesta fase, Luciano, nesta Supercopa, não se conta cartão amarelo para o jogador deixar de jogar. Ele apenas vale $100 que o clube tem que pagar. Muito bem, o jogo também está em São Paulo agora, né? Está todo mundo vendo a partida Cruzeiro e Racing, inclusive Belo Horizonte, porque a direção do Cruzeiro liberou. Um abraço a todos vocês que estão vendo agora o jogo do Guarani. Vocês acompanham de São Paulo, a rede toda está vendo desde o início. Começou a chover forte aqui, o goleiro Roa já fez 3 defesas, sendo que essa última que ele fez, eu vou contar uma coisa para vocês. Tá aí, 20 minutos, 4 segundos, na boca do gol, Roa outra vez. Luciano? Oi? Vamos então mostrar o gol que aconteceu no Parque Antártica, um lance duvidoso, mas um gol. Sintam só. O Parque Antártica. Rapeta no bugre, chegou Edilson. Minha Nossa Senhora no pau, o Bandeira deu gol! O Bandeira deu gol! O Bandeira deu gol! O Bandeira deu gol! Eu quero ver de novo! Bateu dentro! Do Guarani! Bom, Luciano, onde você ouviu o Parque Antártica, ouça Brinco de Ouro. De preferência. Então, 2 para o Guarani, 1 para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui 0 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. Vamos ver se o Renato Gaúcho vai para a bola e chega a tempo, ele é marcado. Domínio do Zacante. Zacante é um belo zagueiro do Racing. Ele e o Borelli. De Stefano, lateral esquerdo, número 3. Logo mais você terá o compacto de São Paulo e Santos Futebol Clube. É o primeiro jogo da Supercopa. O Racing tenta pelo menos sair daqui com empate, porque o segundo jogo é na próxima quarta-feira lá em Buenos Aires. E os dois clubes já fizeram uma final de Supercopa em 1988. O Cruzeiro perdeu na Argentina 2-1 e aqui empatou 1-1 com o Racing, ficando com o primeiro título da Supercopa. Lançamento do Douglas. E a falta marcada, parece que houve algum problema nem com o jogador Reynoso. Bom, aconteceu o seguinte, Luciano, os jogadores dividiram a bola e quando caiu o Roberto Gaúcho, ele caiu com todo o peso sentado nas costas do jogador de número 4, Reynoso. Foi isso que aconteceu. Mineirão lotado, Mineirão belíssimo. E o juiz colombiano José Torres, que apitou a final dos Jogos Olímpicos, não quer saber não, ele quer saber que a bola é andando. O árbitro, ele tem boas credenciais, além de ter apitado a final da Olimpíada, ele apitou a final da Libertadores da América, São Paulo e New Old Boys. Ele chamou agora os homens da maca para que o jogador Reynoso seja atendido fora da cancha. Ele recebe pressão tanto do lado do Racing como recebe pressão do lado do Cruzeiro. O Renato, por exemplo, está parlamentando com ele, dizendo que o jogador tem que ser atendido fora do campo. Agora, sem nenhuma necessidade, a atitude do jogador Roberto Gaúcho. Isso é cutucar a onça com vara curta. É fazer o sangue argentino correr mais quente na veia aí. Deixa os argentinos sossegados. O jogo tá difícil. Ainda bem que a torcida que lota o Mineirão está do lado do Cruzeiro. Ainda não começou a torcer contra o time, não. Está apoiando o time. A Roberto Gaúcho não devia nunca ter feito isso. Luciano? Oi? Tem um mestre na ponta da linha. Você quer dizer boa noite? Não. Você Então? digou boa noite, porque você que colocou o mestre na ponta da linha. Então tá bom. Um grande mestre, é um prazer poder voltar a falar de novo com o nosso mestre e companheiro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Muito boa noite, Armando Nogueira. Boa noite, Elias. Boa noite, Elias Júnior. Grande abraço, Armando. O Luciano também está do outro lado. Armando, como é que você está vendo essa guerra de novo Brasil e Argentina? Você que já acompanhou tantas. Olha, até agora não tinha havido nenhum lance que pudesse se caracterizar como guerra. Foi um gesto meio impensado desse ponta, desse Roberto Gaúcho, que como o Juarez observou muito bem,
ele não tinha nada de chuchar essa onça com vara curta. Afinal de contas, os argentinos não precisam nem de pretexto para criar um clima de guerra lá em Buenos Aires, como nós sabemos, porque o Brasil oferece para eles campo neutro, eles oferecem para nós corredor polonês. De qualquer forma, o que eu quero registrar é a minha alegria de ver assim a equipe da Bandeirantes, a minha querida equipe, o Luciano, todo mundo feliz com esse show de futebol que está dando a Bandeirantes hoje à noite e que vai continuar amanhã, aliás, que começou hoje à tarde com o jogo Itália e Escócia. Isso deve dar ao Luciano, entendeu? Uma sensação de lua de mel permanente, que eu sei que o sonho dele é exatamente cumprir essa programação de esporte plenamente de acordo com o sonho do torcedor brasileiro. Parabéns para vocês. Muito obrigado, Armando. Quer dizer, então, que não precisamos nem cutucar com o Varacuta, né? E vamos ver o que acontece. Agora a chuva. Vamos ver esse lance do Cruzeiro aí, Armando. Olha só, Roberto Gaúcho. O Roberto tá lá, o Renato tá lá no gol, olha o gol. Rola outra vez, afasta a zaga do Racing. Agora, goleiro argentino quando começa a pegar tudo, Armando. É brincadeira ou não? É. Quando o goleiro argentino pega tudo ou não? Evidentemente que ele tem uma tradição de goleiro, mas você sabe que eu estava conversando ontem de manhã com o Parreira, e o Parreira estava a maior alegria porque ele me relacionou uns 5 goleiros brasileiros de nível internacional. A propósito da convocação da seleção, que ele me disse, olha, os goleiros que eu convoquei ainda podia ter convocado o Gilmar, podia ter convocado esse César do Palmeiras, podia ter convocado o Sérgio do Santos, e nós que somos da velha guarda, sabemos que o futebol brasileiro penou anos a fio atrás de goleiro, invejando os goleiros argentinos. Hoje os nossos estão no mesmo nível. Muito obrigado, Armando. Um grande abraço a você, ao Rio de Janeiro. Dê um abraço no Zózimo, ao Jornal do Brasil. E até a próxima transmissão, hein? Um abraço. Um abraço. Renato está em posição irregular. Marcou. O Bandeira confirmou o árbitro colombiano José Torres. Bandeirantes, o canal do esporte. A Tosete Ferragens tem furadeira Black & Decker Hobby de impacto 3/8 por 3 pagamentos de 177.500. Tosete Ferragens, Comercial Norte, Taguatinga. Toda especial ao público mineiro que está acompanhando a Rede Bandeirantes pela Bandeirantes de Minas. Esse é um presentão hoje para o torcedor mineiro, né? Olha o Racing. Matossas está aqui pela ponta. Esse é um dos jogadores mais habilidosos, o Cláudio Garcia. Matossas. Safa-se a zaga do Cruzeiro. Nonato. E na sexta-feira, às 11 da noite, na faixa nobre, você terá direto o Portland, que está invicto no Campeonato Norte-Americano de Basquetebol Profissional, enfrentando o Sacramento. É a única equipe invicta, porque o Seattle Supersonics já perdeu para o Phoenix ontem, enquanto que o Portland ganhou do New York Knicks. Ao vivo para você. Vamos ver o Renato Gaúcho, saiu com bola e tudo, o argentino, bandeirinha do outro lado, diz que não. Apenas arremesso lateral para o time de Belo Horizonte. 27 do primeiro tempo, 0-0, hein? Lembrando que o segundo jogo é quarta-feira que vem em Avejaneda. Como lembrou bem o Armando Nogueira, no corredor polonês. E lá é bravo. Boiadeiro. Tentativa com o Roberto Gaúcho. Tirou Borelli. De novo Borelli. Paulo Roberto. Vai embora, Luiz Fernando. Vai embora. Boa bola. Paulo Roberto. Vai se aproximando do Cruzeiro. Tá lá o capitão. E ele chuta forte. O gramado tá escorregadio. Cortou de Stefano. Que nome bonito tem o lateral esquerdo, hein? De Stefano. Quem viu de Stefano jogar? Boiadeiro se mete. Torcida sente que há necessidade de um empurrãozinho no time do Cruzeiro. A Luciano, o gol do Racing não pode sair, não tem cabimento. Ele contraria o futebol. Estão com os 11 jogadores atrás, só se for um acidente. O time está inteirinho atrás, como aliás a gente já esperava, né? Agora o Cruzeiro não pode levantar a bola na área. Toda vez que mete a bola rasteira, cruzada, é um Deus nos acuda pro goleirão. Agora em cima ele deita e rola, né? Quando chegar no fundo, joga na rasteira que o gol sai. Bola colocada pela linha de lado, arremesso lateral para a representação do Cruzeiro, 0 Cruzeiro, 0 Racing. Bom, e vocês viram aí o técnico Grondona, Humberto Grondona, pedindo para pelo menos ficar um na frente. Ele foi até a beirada do campo e falou, pelo menos um na frente. Se não, não dá, né?
Mesmo porque você chama todo o time do Cruzeiro, tem esse detalhe. E se você não puser um na frente, você não prende dois aqui atrás. Porque como não se pode deixar no mano a mano, que é uma regra antiga do futebol, você prende dois com um na frente. Se você não tiver um na frente, nem os dois. Roberto Gaúcho. Lançamento é bom, é bom. Tiro de meta para a representação do Racing da Argentina. O Renato está reclamando sempre que estão puxando o Renato pela camisa, que o defensor do exatamente o número 18, o Zaccanti está puxando ele pela camisa. Ele conseguiu cabecear uma bola quase impossível agora e até que foi perigosa. É a faixa nobre do esporte, cada vez mais nobre. Hoje a Itália empatou com a Escócia. 0-0, você viu direto de Glasgow com J. Júnior e Silvio Lancelotti. A Suíça ganhou de 3-0 no mesmo grupo. E o técnico Jair Pereira aqui falando para o telespectador da Rede Bandeirantes. Tá bem o Cruzeiro, Jair? Ou tem algum problema? Não, tá bem, mas eu quero que o Roberto abra mais aqui na esquerda pra gente abrir. Porque o perigoso do time dele é justamente o 8 que entra aqui pelo lado direito. Renato Gaúcho no lance individual, vai para a linha de fundo. Bom cruzamento, tira dali o jogador Morelli. Do outro lado, Paulo Roberto. Vai tentar o cruzamento, rasteirinho, boiadeiro, chegava, mas houve desvio, escanteio para o time do Cruzeiro de Belo Horizonte. E veja você quem tocou essa bola para escanteio, Luciano. Foi o número 11, Graciani, que é o jogador mais ofensivo do time do Racing. 30 minutos, primeiro tempo aqui em BH. Bom escanteio batido, Roa. Esse não é fácil, não. E agora não tem nem aquele jogador do Racing. Então o time do Cruzeiro está literalmente dentro do campo do Racing. Só o goleirão, Paulo César. Belo carrinho, Betinho lutou, tomou. Vai embora, Betinho. E vai embora, Ganhou a frente, cruzou. Grande toque de cabeça, recuperação do Cruzeiro, bate pro gol, vai entrar. Chorando, Roa olhando, ele entrou mansamente no canto. Houve desvio da zaga do Racing ali. O chute foi de Roberto Gaúcho, que pegou a bola, inclusive, no ar. A bola desviou no jogador de Stefano, pequenininho, número 3, e desviou fatalmente para o goleiro Roa do Racing. Mineirão pega fogo, Luciano, Cruzeiro 1-0, Roberto Gaúcho na primeira paulada, desvio de Stefano, 1-0 no placar. Na marca dos 31 minutos, 40 segundos, quando Betinho acreditou, deu carrinho, tomou a bola, você viu agora atrás do gol como é que foi o golaço da equipe do Cruzeiro, e golaço no aspecto da determinação do Betinho, que roubou a bola na intermediária com o carrinho, colocou à frente, ganhou do Reynoso, cruzou, e aí saiu o gol do Cruzeiro, desencantando aqui no Mineirão. 1-0. Tá aí o Racing Clube da Argentina. Defesa tá aberta do Cruzeiro, hein? Luiz Fernando. Vai de novo a representação estrelada de Belo Horizonte. Agora é tentar aumentar essa diferença para jogar com sobra lá em Buenos Aires. Boiadeiro no mano a mano, puxou de um lado, mas não esperava a volta de Reynoso. Olha o gol no Pacaembu, Luciano. Muito bem, diga aí o gol no Pacaembu. São Paulo 2, Santos 0, o segundo gol de São Paulo marcado por Miller. E nos outros jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, Inglaterra 4, Turquia 0, Espanha 0, Irlanda 0, Irlanda do Norte 0, Dinamarca 1, País de Gales 0, Bélgica 2, Luciano. Muito bem, São Paulo vai voltar com Guarani e Palmeiras 2-1. Vamos lá, Silvio. E nós da Rede Bandeirantes permanecemos aqui no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. Levantamento, Roa. Saiu bem. E é o segundo gol do Roberto Gaúcho nessa circunstância. O primeiro foi contra o time do Racing aqui no Mineirão também, que ele bateu e a bola bateu no zagueiro do Racing e entrou. E este é o segundo. A bola bate e entra. Tá com a moral toda e foi comprado hoje pelo Cruzeiro, viu, Luciano? $200 mil. Ele pertencia ao empresário Léo Rabelo.
Paulo Roberto. Grande lance do Paulo Roberto. Betinho. Esse daí tem o mérito do gol. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Racing da Argentina. Nesta quinta-feira, você de São Paulo vai rever a 1h30 essa partida na íntegra. Depois a Rede Bandeirantes às 3 da tarde vai ver o vôlei campeão olímpico brasileiro no Top 4. Toque do Borelli. Toque claro, ele vai receber cartão amarelo por isso. A falta é um pouquinho mais na frente do que aquela, pouca coisa, mas é boa para a representação do Cruzeiro. Não é onde o jogador Borelli colocou a bola, e sim um pouco mais à frente. Desta feita, o Paulo Roberto ajeitou, parece que é ele que vai bater. Mas tem um detalhe fundamental, com o campo pesado do jeito que está. Se o Paulo Roberto acertar a bomba, que normalmente ele consegue acertar, o Cruzeiro pode marcar o seu segundo gol aqui no Mineirão. E a barreira do Racing já vai ser formada dentro da grande área, hein? Chove forte outra vez, chove forte outra vez. 1-0 para o Cruzeiro. Paulo Roberto tomou distância. 2, 4, 5, baixinho, está na ponta da barreira. O de Stefano na base da barreira. Ele bateu na parte mais alta da barreira, o Paulo Roberto. Levantou Nonato. Lá dentro da área, E a bola acaba saindo, mas o árbitro já marcava o empurrão na subida. Juarez, 1-0 Cruzeiro, Juarez. Realmente o Betinho foi o grande autor intelectual desta jogada, porque o jogador da Argentina ficou com medo de fazer pênalti nele a partir do momento que ele entrou dentro da área. E o gol pro Cruzeiro saiu na hora abençoada. Tinha que sair o gol de qualquer maneira. O time do Racing balançou, os jogadores conversaram entre si, como quem diz, o que é que nós vamos fazer agora que saiu o gol? E está muito claro para mim o que pretende o Racing. Se o Racing sair daqui perdendo de 1-0 só, o time está contente. Bandeirantes, o canal do esporte. Portal em Cedrinho, 51.700 o jogo. Vem que na Globo tem. Cortou Paulo Roberto, depois a bola foi rechaçada, fica na zaga do Cruzeiro. Falta, hein? Falta, não pode brincar com Graciani, hein, Flávio? A bobeira ali atrás, agora do camisa número 9 do Cruzeiro, o Betinho, que tinha a bola dominada, foi brincar, o jogador argentino tomou-lhe a bola e a falta está marcada, falta perigosa. Cobrança de falta para a representação da Argentina, 1 para o Cruzeiro, gol marcado pelo Roberto Gaúcho com a colaboração do lateral esquerdo, de Stefano. Na realidade, deveria ir para sumo de Stefano, porque ele desviou a bola e colocou dentro do gol, senão o goleiro pegaria o Roa. Vamos ver a cobrança. Lá para a grande área, sobe bem o zagueiro central, o Luizinho. Na zaga, cobertura feita pela equipe do Cruzeiro, pelo próprio Luizinho. 22 horas e 8 minutos, 36 minutos, 37 minutos, primeiro tempo, Belo Horizonte. 1-0 Cruzeiro, vai dando Brasil contra a Argentina. Betinho. Voltou Boiadeiro. Apanha a sobra aqui, Nonato. Boa bola lançada para Roberto Gaúcho, pintou, foi na bola, direto Borelli. Bom zagueiro, a gente já chamou a sua atenção 2, 3 vezes. É excelente. Ele parece o Baresi, ele joga na função do Baresi da Itália, do Milan. Ele é o líbero e ele faz muito bem essa cobertura do Reynoso, quando o Reynoso, a bola é jogada às costas do Reynoso. Ele faz muito bem essa cobertura. Vou falar em Milan, domingo, na abertura do show do esporte, você vai ver a máquina europeia. Milan enfrentando a Inter. Boiadeiro. Lá pra área, pro Gaúcho, tocou com a mão na bola. Não vale nada, realmente ele tocou com a mão na bola. Gol no Pacaembu, Luciano. Mais um. Mais um, dessa vez não do São Paulo. O São Paulo continua vencendo, só que por 2-1 agora. O gol foi marcado por Almir do Santos. Portanto, São Paulo 2, Santos 1. Almir, que foi o único jogador da Vila convocado para a seleção brasileira. E logo após os dois jogos, nós teremos direto o da Atena, mostrando os melhores momentos até agora. 2-1 São Paulo. E amanhã, quem quiser ver na íntegra a Rede Bandeirantes, às 5h15 da tarde, na íntegra, São Paulo e Santos Futebol Clube. É o canal do esporte mesmo.
Olha o cruzamento lá para a grande área. Roa pegou quando a bola quicava. O que está atrapalhando um pouco a vida do Renato Gaúcho hoje, que é um jogador fortíssimo do time do Cruzeiro, é que ele precisa de espaço para jogar. E do jeito que o Racing está jogando, ele fica metido no meio da zaga. Não dá nem para ele dominar. Agora, se o Cruzeiro estivesse jogando, por exemplo, no contra-ataque, ele sai para a esquerda, sai para a direita, é driblador, é muito forte, é um jogador habilidoso, o futebol dele seria outro. Agora, com chuva, ele enfiado no meio dos backs, o sacrifício é dobrado, né? Ele até que incomoda, mas o sacrifício é dobrado. Lançamento para o Cláudio Garcia do Rubem Paz. Posição irregular. Marcou a bandeira, confirmou o árbitro. Vamos caminhando para 39 minutos, 30 segundos deste primeiro tempo nesse excepcional estádio. Hoje, indiscutivelmente, o mais bem cuidado estádio do Brasil. Vai embora lá o boiadeiro. E a cobertura feita pela zaga da representação da Argentina. Levantamento para o Renato Gaúcho, completamente impedido, marcava o árbitro, confirmava a sinalização do Bandeira, daquele lado lá é o Pérez. Aí o Renato estava impedido mesmo, tá certo, Bandeira, tá tudo em ordem por aqui. Bandeirantes, o canal do esporte. Bic Multibarba, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. A chuva castiga forte, está aí o tempo de jogo, 40 minutos, 1-0. Vai aparecendo para sair da zaga a representação do Cruzeiro em Campinas. Permanece 2 para o Guarani, 1 para o Palmeiras. O Guarani vai dando um colorido especial à chave, hein? Tá valendo, tá valendo. Chegou o Racing Clube da Argentina para Matosas. Costas. Cláudio Garcia, Matosas. Não deixa chutar porque o gramado não tá brincadeira. Reynoso, pé alto na cabeça do lateral direito do Racing. Quando voltava, mais uma vez o Roberto Gaúcho. Não dá sorte o Roberto não, hein, Flávio? Nessa aí ele subiu, o juiz estava em cima e acabou marcando a falta. E o Roberto Gaúcho tentou reclamar, mas não tem jeito, né? A falta está marcada ali, uma falta muito perigosa. Rubem Paz se preparando para a cobrança. Rubem Paz Artigas, nascido no dia 17/7/58. Teve 3 títulos pelo Peñarol e o seu grande momento foi no Mundialito de 80. Depois jogou no Internacional de Porto Alegre, foi para o futebol francês e agora está no Racing. Ele é um dos jogadores que esteve junto com Costas quando o Racing ganhou a Supercopa de 88. E olha que o gramado não tem nenhuma poça d'água visível. A drenagem é excelente, porque a chuva é fortíssima, fortíssima. Tem um CB aqui perto, tá bravo, viu? Pessoal da Tanque tá chegando agora, ainda desviou o CB, o bandeirinha chamou a atenção. Parece que o Banco do Cruzeiro tá fazendo umas gracinhas ali com o trio colombiano. O Toro chamou o Torres. O presidente César Massi está aqui gritando com bandeira, né? E ele chamou a atenção agora do juiz para esse lance. Lance em 2 toques aí, Luciano. 2 toques, braço está erguido, são 2 toques. Rubem Paz vai rolar a bola. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. Quem vem de trás, quem vem de trás. E vão sair 3 jogadores do Cruzeiro contra 3 da retaguarda do Racing. Boa bola do Renato para o Roberto, são os 2 gaúchos. Desta feita o Di Stefano saiu lá da zaga lateral esquerda para cortar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá um cheirinho gostoso de tutua mineira aqui na cabine do estádio. Nunca vi isso na minha vida. Coisa boa, viu? É o bar que fica aí atrás, servindo aquele tradicional PF de tutu com arroz, hein? Mas se o PF for assim... Cruzeiro de frente pro lance, roa. É porque ele estava um pouco adiantado, o Betinho pensou bem, mas não executou tão bem quanto pensou. Luciano? Oi? Tem gol lá no Brinco de Ouro da Princesa, meu amigo. Vamos conferir junto, então? Vamos. A partir de agora com Silvio Luiz. Olha o Boca chegando, preparou o sapato na linha. Edilson pode bater. Do Guarani! Confira comigo no replay. 3-1 para o Guarani. E a classificação do Palmeiras volta a ficar na mão do seu arqui-inimigo rival Corinthians.
Você vê como é que é? E se o Corinthians ganhar do Mogi, vai embolar esse grupo, porque o Guarani vai somando 6 pontos. Tem esse detalhe. E agora estão dizendo pro cidadão que está ali. É o presidente do Cruzeiro, César Bassi. Ele está gritando o tempo todo com bandeira. E agora sim, o juiz reserva, que é o Márcio Rezende de Freitas, pede que o presidente do Cruzeiro se retire ali do túnel. 44 minutos, 1-0, há uma chiadeira danada no banco do Cruzeiro. É outra coisa também, evidente que o seu Márcio, a gente entende que ele está nervoso, acho que o Renato vai pedir para ele sair, inclusive. Vai dizer, presidente, o jogo está na nossa mão, vamos virar 1-0. Quer dizer, a gente entende que o presidente fica emocionado, gritando, atrapalha. Quer dizer, para o jogo. O time do Racing que se recompõe em campo, é muito ruim isso, não há necessidade disso. Isso interfere. Bem fizeram no Rio Grande do Sul, hein? Que lá não fica mais dirigente no banco. Bateram tanto em juiz lá, que não fica ninguém no banco, nenhum dirigente. Só técnico e médico e jogador. Bom, e agora sim, saiu o presidente do Cruzeiro e expulso aqui do túnel. 44 minutos, 50 segundos, o Renato Gaúcho foi consciente. Falou, presidente, dá uma mão pra nós aí, estamos ganhando o jogo, né? E agora o gramado está começando a sentir os efeitos do autêntico toró, mas é um toró bravíssimo. O que houve aqui, Márcio? O Márcio Rezende de Freitas, o juiz reserva. Pediram, parece que alguém ofendeu o árbitro e ele pediu que fosse tirado do banco. Vai aparecer Nonato, mas saiu com a bola dominada no peito. E o árbitro colombiano entendeu que ele tirou com a mão. Cobrança para a representação do Racing Clube da Argentina. Cláudio Garcia. Matossas. Garcia segura a fera. Cláudio Garcia, perigoso, cruzou na boca do gol. Bem posicionada a zaga do Cruzeiro. Levantou de lá o Célio Lúcio. Luiz Fernando. Lateralmente para Paulo Roberto. Já tem dificuldades para caminhar no gramado os jogadores. Isso porque o gramado é ótimo. Se fosse um gramado médio, então não tinha jogo, tinha que parar o jogo. Renato Gaúcho. 1-0 Cruzeiro. Vamos para o encerramento do primeiro tempo, enquanto que em Campinas o Guarani vai fazendo 3-1 em cima do Palmeiras. Está impedido. Esse primeiro tempo valeu porque o Cruzeiro foi muito mais time, o Racing só se defendeu, o Cruzeiro tanto atacou que conseguiu o gol. Agora continua sendo um jogo difícil com essa tempestade que caiu aqui sobre Minas Gerais, acaba muito a parte técnica do jogo, né? A tática fica sacrificada e a parte técnica não se pode exigir muito. Tá? O jogo está completamente anormal. Menos mal que o time do Cruzeiro fez o gol na hora que tinha que fazer, aos 30 minutos. Muito bem. Vamos ver se vai chegar lá o Célio Lúcio. Cruzeiro e Racing 1-0. Cruzeiro vai terminar o primeiro tempo no Mineirão. E o jogador Reynoso agora acabou pegando o Paulo Roberto. O Roberto Gaúcho, perdão. Deu apenas arremesso lateral o árbitro colombiano. Já temos uma surpresa em Campinas, hein? Ó. Que coisa, hein? Assim que terminar o primeiro tempo aqui, alguns refletores se apagaram aqui no Mineirão. Também tem de raio. O arremesso para a equipe do Cruzeiro. O colombiano está descontando para valer. São 47 minutos, 22 segundos. 1-0 Cruzeiro. Vai tocando a bola o time estrelado de Belo Horizonte. Paulo Roberto. Boiadeiro. E a bola sai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. Paulo Roberto. Arriscou uma bomba que passa cruzada à frente da meta de Roa. Tiro de meta para o Racing Clube da Argentina. E aí, Jair Pereira, gostou do Cruzeiro nesse primeiro tempo? Oh, o time deles covarde, só joga atrás, né? Quer jogar no erro. Vamos ver, tá bem o time com força, temos que ter cuidado agora que tá chovendo pra bola não prender na grama. Termina o primeiro tempo, vamos a Campinas e Paulo e Santos. Bem, vai começar aqui em Minas Gerais. Cruzeiro está aí à esquerda do seu vídeo. O Racing à direita do seu vídeo.
1-0 que choveu nesse intervalo, barbaridade, mas parece que agora felizmente melhorou. Alguma alteração aí embaixo, Eli e Flávio? Bom, melhorou e o juiz teve o bom senso de esticar um pouco esse intervalo no sentido da chuva parar. A chuva amenizou, ninguém mexeu no Racing. E o Cruzeiro também é o mesmo time. Agora deu um problema na energia elétrica do Mineirão. Pelo menos 30% dos reflectores estão apagados, hein, Luciano? É verdade. Mas mesmo assim é mais claro e melhor do que muitos campos brasileiros com o total dos refletores acesos. Luciano, você está elogiando tanto o Mineirão e você tem razão. O Mineirão está no seu ano 27, faz 27 anos que ele foi inaugurado. Maravilha, está aí o Cruzeiro levantando para a grande área. O Renato Gaúcho está completamente irregular. Impedimento marcado. E o Renato está fazendo o gesto com bandeirinha que a zaga que adiantou. Mas estava assim, a gente está na mesma linha que o Renato estava bem na frente e o bandeirinha completamente certo. 45 segundos de bola rolando no segundo tempo aqui no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. Lançamento lá do Nonato. Roberto Gaúcho. Bola colocada no carrinho pela linha de lado. Arremesso lateral que favorece a representação do Cruzeiro. Temperatura cai 6 graus no Mineirão. Depois do Toró. Estamos com 19 graus. E agora vai ser uma luta eterna do Cruzeiro contra o Racing para aumentar essa vantagem. 1-0 o placar do primeiro tempo e o Racing voltou para se defender também, hein, Juarez? Resta saber se nesse segundo tempo o Cruzeiro vai conseguir aumentar essa vantagem de 1-0, né? Pro Renato Gaúcho. Veja que a marca do pênalti ali tem água. Paulo Roberto. Capitão e lateral direito da representação de Belo Horizonte. Graciani. Cláudio Garcia. Eu acho que ele fez falta. Em todo caso, o juiz não deu. Foi bem à frente do Eli Coimbra. O juiz não deu, Luciano. Ele praticamente virou o jogador do Cruzeiro para que ele pudesse ter vantagem no lance. Acabou tendo, mas o Betinho quebrou o galho. Mas o Matossas, que é uruguaio como o Rubem Paz, arma o time do lado direito. Divide Reynoso com o jogador Paulo Roberto daquele lado. A bola acaba saindo em arremesso lateral para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Logo após esse encontro internacional válido pela final da Supercopa, você vai ver aqui na Bandeirantes o compacto de São Paulo Futebol Clube Santos com o Datena. Em Campinas permanece 4 para o Guarani, 2 para o Palmeiras. Vamos caminhando para o final da partida no Brinco de Ouro da Princesa. Um resultado surpreendente, não tanto pela vitória do Guarani, mas pelos 4-2, né? Todo mundo sabe que o Guarani com 4 pontos ganhos, a bola saiu. A bola saiu, não está valendo nada. Só que o Bandeira demorou a marcar, né? E o Nonato olhou, não viu, fez o cruzamento. Quer ver? Ó. A televisão mostra que a bola estava em cima da linha, consequentemente estaria dentro do campo. Agora, veja bem, o ângulo da câmera de cima é uma coisa, de baixo é outra. Mas esse lance mostra também a extrema habilidade que tem o time do Cruzeiro. Quando o jogador rolou para trás, olha lá a bola. Olha lá, rolou para trás, o Luiz Fernando deu um toque na bola espetacular, matou o goleiro, meteu do outro lado. Agora, o duro pro Cruzeiro vai ser jogar contra um time que não pode tomar mais um gol, senão acaba o campeonato pro time do Racing, debaixo de chuva, tentar tocar a bola. É porque voltou a chover forte, Luciano. E o Luizinho colocou pela linha de lado arremesso lateral para a equipe do Racing Clube da Argentina. 4 minutos deste segundo tempo aqui no Mineirão. Alguma coisa, Elia? Nada, né? Não, tudo tranquilo, só para te informar que terminou o jogo em que a Portuguesa empatou com a Ponte e em que o São Paulo venceu o Santos por 2-1 e o São Paulo já é o primeiro finalista do Paulistão 92. Eu estava fazendo as contas aqui, agora matematicamente o São Paulo já é finalista, né? O Tele fazia a conta de 8 pontos, botaria o time indiscutivelmente na final, né? Quase que já recuperado o sistema de iluminação do Mineirão, mas em compensação volta a chover fortíssimo, que pena. Paulo Roberto, vai embora Paulo Roberto. Grande lance, boiadeiro. Aparece de Stefano, faz o corte para o Racing. Paulo Roberto tomou. Sai jogando Zacante.
Rubem Paz. Mas a bola tá rolando ainda, hein? E bem. Graciani. Verdade que tem um pouco mais de água, mas a drenagem ainda é perfeita. Lançamento do Cláudio Garcia. Vai na base do toque o Racing. Vai na base do toque, fechou com perigo, o árbitro marcou posição irregular. Era o número 11, Graciano, ele realmente estava em posição irregular, a arbitragem acertou porque o Bandeira assinou certo. Para você conferir, 5 minutos 18 segundos do segundo tempo, Cruzeiro vai dando o Brasil na final da Supercopa, 0 para o Racing. Foi falta, marca o árbitro colombiano José Torres. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógios Dumont, o primeiro a cada segundo. Vamos acompanhar a cobrança de falta para a representação do Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu tenho a impressão que com essa chuva toda, não sei, não confirmaram ainda, mas são quase 100 mil pessoas. Se havia uma espera de 2 horas para sair do estádio, com a chuva pode botar para 3. Paulo Roberto. Cruzamento é bom. Roa não quis segurar, tá certo, porque ele sabia que a bola estava escorregadia. Boiadeiro. Limpou o lance, Boiadeiro. Por ali está muito congestionado, só tem jogador do Racing. Cobrou a falta rapidamente, sai jogando para a representação de Buenos Aires, Zacante. Zacante tem Rubem Paz pela meia, Cláudio Garcia um pouquinho do seu lado. Olha o Garcia aí. De novo ele vai dar a gravata, dessa vez estava muito na cara do juiz colombiano, né? É a vez do Cruzeiro. Renato Gaúcho pelo comando, Roberto Gaúcho daquele lado. Vai sair cartão amarelo, Flávio. O cartão amarelo para o Di Stéfano. O Roberto Gaúcho botou a bola na frente. Ele usou o braço para parar o jogador do Cruzeiro. E a falta marcada. Vamos acompanhar a cobrança de falta na faixa nobre do esporte. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Racing da Argentina. Amanhã às 3 da tarde vamos ver o vôlei masculino do Brasil. O que ele fez no Final Four, no Top 4. Time comandado pelo Maurício. Domingo vamos ver Brasil e Japão. Amanhã Brasil e Estados Unidos. Paulo Roberto, uma bomba! E desvio de cabeça de Luiz Fernando. E não fez, o Flávio. E a defesa do Racing ficou parada pedindo impedimento. O Bandeira não marcou. O Luiz Fernando na entrada da pequena área. De cabeça mandou por cima. Para sorte do Racing. Agora esse jogador Luiz Fernando, além de ser um jogador tecnicamente muito bom, tem um amor à camisa do Cruzeiro que não dá para medir, porque escorar de cabeça numa tempestade, um chute do Paulo Roberto para tentar matar o pelo amor de Deus, né? Recuperação do Cruzeiro de Belo Horizonte, lateral esquerdo, Nonato. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. E o cartão amarelo ali, o Luciano, foi para o Reinoso, camisa número 4. Boiadeiro. Zacante. De novo. Boiadeiro pediu pela meia esquerda. Paulo Roberto, não saiu não. Bem, boa finta, acreditou. Não sai a segunda. Gaúcho. Pegou bem. Pegou o pé, tá expulso o jogador Zacante. Agora o Renato é o seguinte, se isso aí não é fita, a pancada foi fortíssima no tornozelo, hein? Quer ver? Quer ver? Nossa Senhora. Pegou pra valer. Pegou pra valer. Tá expulso o Zacante. São 2 detalhes. Primeiro, torcer pela recuperação do jogador Gaúcho. Renato Gaúcho, que realmente o argentino está até meio envergonhado, conversando com o Gil, mas não tem conversa. Ele tem que ir embora pro vestiário e estamos conversando. Segundo, isso complica a vida do Racing muito mais, porque esse jogador era um jogador indispensável no sistema defensivo do Racing. De modo que com essa falta, com um jogador a menos, vai haver substituição, eu acho, do time do Racing, sem dúvida. O técnico vai mexer, mas a partida volta inteirinha para a mão do Cruzeiro. Já está no aquecimento o jogador Valejos. V-A-L-L-E-J-O-S. Valejos, número 6. E o Renato chegou para o juiz reclamando, e o juiz falou para ele: o que eu poderia fazer? O que eu fiz foi expulsar o jogador. Tranquilo, Renato, já em campo.
Vai entrar Valerros, levantou Paulo Roberto no segundo pau. A bola não sai não, de frente pro gol, sai Roa. Goleirão é brincadeira, é bom goleiro. Aí outro detalhe, o Cruzeiro não estava atento, pensou que o lance já estava morto e o lance não estava não, porque a bola foi devolvida para a área. Agora meteu a bola por cima, o goleiro vai fazer a festa aqui. Está caído aqui o Costa, camisa número 5. Está caído dentro da área, o juiz diz que vai descontar, está entendendo como será. É uma transmissão da Bandeirantes para você na faixa nobre, mostrando 1 para o Cruzeiro, 0 para a representação do Racing da Argentina. Bandeirantes, o canal do esporte. Distribuidores Ford, linha Ford a preço de fábrica, só até segunda. Na marca dos 10 minutos, 37 segundos, o Renato está ali discutindo com alguns jogadores do Racing. Não adianta ficar discutindo, já foi expulso o Zacante. Tá certo que a entrada foi duríssima, mas agora tem que botar a cabeça no lugar e não acirrar os ânimos, porque afinal de contas o Cruzeiro tem tudo para ganhar bem o jogo. E dá um grande passo, hein? E dá um grande passo para a conquista da Supercopa. Agora, tem uma arma aí que o Racing sem dúvida vai usar, o Luciano, para usar um termo bem portenho, a picardia dos jogadores argentinos, de empurrar o jogo com esse 1 a 0 até o final e ganhar tempo. Só que o juiz desconta, né? Tem esse detalhe. Arma-se o Cruzeiro. Com um jogador a mais. 1 a 0 no marcador. Cruzamento para a grande área, tirou dali o jogador Borelli. Luciano? Já estava difícil ali, Júnior, para colocar um jogador lá na frente. Agora, com 10, deram chance para o Cruzeiro descer. Vão ver, boa bola tocando para Gaúcho. Saiu o cruzamento, Renato passou ali o gol! Roberto Gaúcho para o Brasil! É Cruzeiro! Na frente, na frente. Lindo lance, Renato, Roberto, todos gaúchos. 2 a 0 aqui em Belo Horizonte. Flávio. E o pessoal do Racing está pedindo impedimento no primeiro lance, quando o Renato Gaúcho recebeu a bola. Estão até reclamando com bandeirinha. O Renato cruzou e ele, Roberto Gaúcho, de cabeça. 2 Cruzeiro, 0 Racing. E olha o jogador do Racing falando pro bandeirinha que ele simplesmente roubou. É o Rubem Paz. Não se conforma, o Cruzeiro tocou realmente muito bem a bola. O Gaúcho se adiantou, cruzou sobre o goleiro. O cruzamento do Gaúcho foi espetacular, porque cruzou fora do alcance do goleiro e chegou ao atacante do Cruzeiro quando o lance já estava morto pro goleiro e o gol já estava escancarado. Agora sim, o Cruzeiro se recompõe e se coloca muito bem na partida. Agora tem um pouco de tranquilidade, que eu acho que dá, porque essa chuva também, hein? Ela para 5 minutos, cai 10. Para 5, cai 10. Agora, por exemplo, ela está caindo. Quando tiver o intervalo da chuva, que ela parar, se o Cruzeiro fizer o terceiro, ganha a taça. E olha aí, Luciano, anote aí na sua escalação, a modificação já foi feita. Valerros, que era titular da quarta zaga e estava na reserva, perdeu a posição. O Zacante já entrou, saiu Graciani, número 11. E não adiantou nada a reclamação, as ofensas para o Bandeira, que o Bandeira foi absolutamente tranquilo no lance, hein? Não havia impedimento nenhum. Agora, os jogadores do Racing tomaram conta do juiz, hein? Muito raro acontecer isso, muito difícil. Mas o jogo está paralisado já há muito tempo e o juiz está no meio da roda lá. E o Rubem Paz foi o primeiro a segurar a bola. Ele não queria deixar o jogo recomeçar, cativando bastante o time do Racing. Nova saída para a representação do Racing Clube. Agora sim, Elias Júnior. Pois não, Luciano, já estamos na rede e eu tenho a impressão que a rede até no replay conseguiu ver esse segundo gol do Cruzeiro. Só vamos ligar então de novo a rede toda ao brinco de ouro da princesa, porque porteira que passa um boi, passa uma boiada. Vamos então ao brinco de ouro no finalzinho. Jogaram aqui em Campinas, o Guarani ganhou por 3 a 2. 3 a 2. E ele não marcou escanteio, marcou falta. Olha ela. Que bomba! Gol! Guarani! Confira comigo no replay!
para o Palmeiras. Grande vitória do Guarani, hein? Uma vitória histórica do Guarani sobre o Palmeiras. E agora é tudo igual, né? 6 pontos ganhos o Palmeiras, 6 pontos ganhos o Guarani. Campeonato pega fogo, boa bola do Paulo Roberto. Boiadeiro aqui, o Cruzeiro vai dando o Brasil, vai dando o Cruzeiro, 2 a 0. Houve o toque do jogador argentino, Bandeira deu, e o juiz não deu, hein? O juiz Torres. Pois não deu, o Bandeira marcou. Ele perdeu a confiança no Bandeira, viu? Ele perdeu a confiança no seu bandeirinha, Juan Toro. Cartão amarelo para o jogador da Argentina ali. Cláudio Garcia, número 7. Você vê que a única pessoa que não reclamou do Toro foi o Boiadeiro, né? A bola colocada pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a representação do Racing Clube da Argentina. Esse é o Juarez. Quando ele fica muito tempo quieto, pensando. 2 a 0, segundo tempo, 15 minutos, 50 segundos. E você da faixa nobre deve estar vibrando, porque tem aí quase que o segundo tempo inteiro. Você de São Paulo, né? Apenas, Luciano, vamos confirmar para não ficar a dúvida. O bandeirinha que corre aqui desse lado, que está abaixo da tua cabine, é o Armando Pérez. O Toro está do outro lado. Tá bom, ia sobrar pro Toro o que ele não fez, né? Cobrança de falta para a representação do Cruzeiro, que vai ganhando por 2 a 0. O primeiro marcado pelo Roberto Gaúcho com desvio do lateral esquerdo de Stefano. E o segundo por ele sem desvio de ninguém. Cobrança para Paulo Roberto da representação do Cruzeiro, 2 a 0. Quanto mais gols, melhor. Quarta-feira em Avejaneda. Desvio da zaga, escanteio para a representação de Belo Horizonte. Vamos ver a cobrança aí. É o que o Jair Pereira, técnico do Cruzeiro, falou. O Racing veio para jogar no erro do Cruzeiro. E a defesa do Cruzeiro não errou. Então acabou dando a lógica até agora. Resta saber se o Cruzeiro ainda tem tempo para ampliar. Acho que tem, né, Luciano? Levantou Paulo Roberto na boca do gol. Em cima da linha, olha o gol. Outra vez espetacular em cima da linha. 2 jogadas espetaculares. Paulo Roberto cruzou. E sai pela linha de lado. Brincadeira, brincadeira. Que coisa incrível. Olha o Cruzeiro. Paulo Roberto. 2 vezes em cima da linha de gol, salvou. Renda, 2.370.065.000. Público pagante, 78.077 espectadores. Saiu o cartão amarelo, Flávio. Para o Douglas, entrou mais duro no jogador do Racing e o juiz deu cartão amarelo para o camisa 8 do Cruzeiro. O pessoal aqui, Luciano, gritou o gol naquele lance, nos 2 lances, inclusive dizendo que a bola entrou. Mas o Bandeira estava muito bem e acabou não dando o gol. Mas não foi gol, coisa nenhuma. E esse público, Luciano, que você anunciou, é menor do que o público que esteve no jogo Cruzeiro e Olímpia, 83.636 pagantes. Lançamento no campo de ataque do Cruzeiro, sai da meta, roa e segura. Quanto mais gols, melhor para o Cruzeiro. 2 a 0. Jogo de volta quarta-feira. Olha o Cláudio Garcia. Não pode bobear com esse Garcia. Para trás. Praticamente na frente do gol, Matossas. Mas em função do aumento dos ingressos que eu informei no início do jogo, a renda foi maior, 2.370 maior do que a partida. Roberto Gaúcho, olha o Roberto Gaúcho, cruzou na boca do gol. Afasta a representação do Racing. Vamos dar uma olhadinha no campo aí, que a coisa está rápida, hein? Paulo Roberto. Renato. Boa bola, que toque de bola do Renato Gaúcho. De calcanhar. Tirou Borelli. 10 jogadores do Racing. Zacante foi expulso. Rubens Paz. Rubens Paz é craque. Pode estar gordo e tudo mais, mas sabe tocar na bola. O árbitro marcou ali a falta que favorece a equipe do Racing Clube da Argentina. Bandeirantes, o canal do esporte. Agora você vai ter a sua piscina. Piscinas em fibra 8 por 3,50 instalada. 2 pagamentos de 7.960.000. Orquiplan Piscinas, 413 Sul. Lançamento Rubens Paz para o campo de ataque. O arremesso para a equipe do Racing da Argentina. Nesta sexta-feira para você, direto dos Estados Unidos. 11 da noite na faixa nobre. Lembrando que todas as sextas-feiras a faixa nobre é ao vivo às 11 da noite. Em razão do fuso horário. Campeonato Norte-Americano de Basquetebol Profissional ao vivo para você. Portland e Sacramento. Drexler e Companhia Limitada. E o Portland é a única equipe invicta no campeonato. Lance é bom. Já fez 2 gols hoje o Roberto, hein?
com a colaboração do lateral esquerdo de Stefano. Melhora bastante o jogo depois que parou a chuva. Agora a drenagem do Mineirão é qualquer coisa de espetacular. Parece que o campo está enxuto. Paulo Roberto. De novo. Não houve nada dessa vez. Virou costas. Matossas. Nonato. Vai bem o Cruzeiro. Como toca bonito a bola o Cruzeiro. Roberto Gaúcho. Renato pediu na grande área. Cruzamento seria para ele. Desvio. Na trave. Toca na trave com Roa. Batido o goleiro da Argentina. E o Cruzeiro está perto do terceiro gol. Participação, hein, Flávio? Que participação do Roa. Boa defesa, espetacular defesa do goleiro argentino. E o Renato Gaúcho reclama mais uma vez com Bandeira, pedindo que a bola entrou, coisa que não aconteceu. O Cruzeiro pertinho, hein, Jair? Está muito próximo do terceiro. Nós temos que ter atenção lá atrás. Douglas e o Luizinho lá, prestar atenção para não tomar gol. 2-0 satisfaz o Cruzeiro, Jair? Mas no ritmo de jogo a gente pode fazer o terceiro, pode ter chance, até dizer que pode ter chance, mas a gente não pode bobear lá atrás. 21 minutos, tem chance sim. Já era para ter saído o terceiro gol. Sai o terceiro gol, leva as faixas de campeão na bagagem para Buenos Aires, para comemorar lá. Ele está se referindo a uma falha lamentável do Luizinho, a única até agora no jogo que o Jair está falando. 21 minutos, 40 segundos, 2 para o Cruzeiro, 0 Racing. Vai Renato Gaúcho, mas ganhou escanteio, hein? Ganhou escanteio. A bola foi desviada pelo jogador com o número 6, Valerros. Tem um detalhe, é bom aumentar essa diferença, porque imagine como é que vai ser a pressão quarta-feira lá em Avejaneda, hein? E lá não é Mineirão não, hein? Paulo Roberto. Bom cruzamento, bom cruzamento. Isso, Roberto cortou, bateu. Que tinha de pé na frente do Roberto, não era brincadeira. Rubem Paz. E o mesmo placar o Cruzeiro fez com o Racing aqui, aliás, contra o River Plate, né, Luciano? E acabou perdendo lá de 2-0 e ganhou nos pênaltis. Mas lá a pressão foi muito grande quando o Cruzeiro jogou contra o River Plate. E no Monumental de Núñez a diferença é fundamental. É um estádio que foi final de Copa do Mundo, né? E depois desse jogo o Monumental de Núñez foi interditado por 6 meses. Imagina o que aconteceu. Cláudio Garcia. Tem muito jogo pela frente, 2-0 Cruzeiro. Mineiro fazendo uma grande festa. Fazendo lembrar aquele timaço de Natal, Tostão, Hilton, olha só, Zé Carlos. Evaldo, que timaço que era aquele. Como era bonito ver essa camisa azul no campo. Sim. É um time valente, como todo time da Argentina. Bandeirantes, o canal do esporte. Fechadura Fama, referência 420, externa, colonial, somente 215 mil. Onde? Na Tosete Ferragens, QNE 16, Comercial Norte, Taguatinga. 23 minutos, 27 segundos. Você conosco na faixa nobre do esporte. Boa bola aprofundada. Olha só o Cruzeiro chegando. Paulo Roberto. Liberdade, Douglas. Tiraram o pão da boca do Douglas. Rubem Paz. Sai Luizinho. Foi pra bola, dominou, ganhou o lance pro time do Cruzeiro. Lá o Roberto Gaúcho no comando, Renato. Roberto. Vai embora. 2, 3. Ficou fácil, pintou o terceiro. Trabalhado por Roberto Gaúcho. Aí ficou fácil, olhou, bateu rasante. 3, 1, 2, 3. 0 Racing, Flávio. Um golaço na jogada do Roberto Gaúcho. Ele passou por quase todo o Racing. Deu de presente para o Luiz Fernando, que chutou no canto direito do goleiro Roa. E nesta, ele não pôde fazer nada. 3-0 e a torcida do Cruzeiro faz aquela festa aqui no Mineirão. Festa em toda Minas Gerais.
mais. Festa em todo o Brasil. Brasil à frente no confronto com a Argentina, Juarez. E o Cruzeiro se arriscou antes do gol. Largou o Luizinho no mano a mano, ele ganhou o lance. Se originou ali a jogada do terceiro gol, que coloca o Cruzeiro numa situação excepcional. É a tradição do Cruzeiro. 1, 2, 3 e o time no ataque, olha aí. Nonato, vai embora o time do Cruzeiro, quer mais, sede de gols do time do Cruzeiro. E um detalhe, Luciano, esse menino, pelo que ele jogou, ele merecia fazer um gol. Pelo que ele jogou durante todo o jogo, ele merecia o gol. E é o terceiro gol de Luiz Fernando na competição. Agora parece que o time do Racing sentiu mais aí o peso da chuva, hein, Juarez? Lançamento pro campo de ataque, aparece no meio do caminho, cortou Reynoso. Pra você ter uma ideia de como está o Racing desse lado de cá, ele tinha mandado o Grandona aquecer o Félix Torres, que é o jogador mais forte do time, na expectativa de que ele pudesse alcançar ainda um gol. Mas o Cruzeiro fez o terceiro gol, ele falou pro Torres, senta aqui, fica quieto, você não vai entrar mais. Aí o capitão Paulo Roberto. O Cláudio Garcia perdeu um pouco a calma ali. Jogadores da Argentina estão dividindo duro, hein? Estão dividindo duro, desnecessário, 3-0. Com 10 jogadores, tomando de 3, o Argentina não vai deixar barato esse 3-0. Olha o Betinho que foge, A proteção é feita, tiro de meta para a representação do Racing, marcou falta o árbitro colombiano. O Betinho foi o homem que pegou a bola ali, no primeiro gol, e conseguiu botar o Cruzeiro na frente, recuperando a bola numa saída de bola da representação da Argentina. Bandeirantes, o canal do esporte. Bic Multibarba, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. É um dia de muita festa para nós do futebol brasileiro. Cruzeiro 3, Racing da Argentina 0. Lançamento para o Renato Gaúcho. O Renato não fez o dele ainda, hein? Vamos ver. Quase que na linha de fundo, tem um pouquinho mais atrás, Roberto. Paulo. Vai virando, Douglas. Paulo. Liberdade para Nonato. Nonato, bateu pro gol, Roma! E o Eli Coimbra está querendo um gol do Nonato, ele quase faz o quarto para o Cruzeiro. Escanteio do lado esquerdo que favorece a equipe estrelada de Belo Horizonte. Grande vitória do futebol brasileiro. Roberto. Cruzamento na cabeça do Renato. Roa. Aliás, apenas um registro. Esse jogador Nonato, nós dissemos que ele é de Pouso Alegre. Ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele começou na... Mandaram até um abaixo assinado lá para a Bandeirantes para dizer que ele é de Natal. Então, o Nonato é de Natal. Apenas jogou e jogou muito bem aqui em Pouso Alegre antes de vir para o Cruzeiro. Mas o que aconteceu no jogo, Luciano, é que o preparo físico do Cruzeiro, acostumado a jogar no Mineirão, que tem um gramado pesado, fofo, acabou matando o time do Racing. Com a chuva que caiu, o gramado desse jeito, com 10 jogadores, melhor que isso, vai dizer, hein? São dimensões maiores. Quem viu a Avejaneda no jogo com o Flamengo sabe disso. E além do que, por melhor que seja a drenagem, e é melhor, é excepcional, porque deu condição de jogo, se um outro gramado talvez não tivesse segundo tempo, mas mesmo assim o gramado está pesado. E com 10 jogadores... E agora vai o Félix Torres, número 9, em lugar de Matossas, 8. Lançamento do Cláudio Garcia lá para a grande área. Bandeirinha já marcava a posição irregular. Entra quem, Elia, por favor? Entra Félix Torres, número 9, em lugar de Matossas, número 8. Félix. Qual é a intenção do técnico com isso? É pegar nesses últimos minutos o jogador descansado que possa pelo menos fazer um gol que reacederia uma possível esperança da partida lá em Buenos Aires. Mas o jogo está inteirinho na mão do Cruzeiro, não só pelas circunstâncias especiais às quais nós já nos referimos, chuva, 10 jogadores do time do Racing, como pelo futebol mesmo do Cruzeiro, que é infinitamente superior ao time do Racing. Bom, e você veja como está a situação dos jogadores contra o técnico e a diretoria do Racing. O Matossa saiu xingando e olhando pro treinador e xingando o treinador. Lançamento em profundidade para a representação do Cruzeiro e a bola de graça. Tá aí o Matossas deixando o gramado. Enquanto isso, do lado de cá,
É totalmente inversa a situação. O técnico Jair Pereira está com um sorriso tremendo aqui agora. Luciano, Diga aí. terminou no Rio de Janeiro, em Três Rios. O Vasco da Gama venceu o América por 3-1 e o Vasco já é praticamente o campeão carioca, porque venceu o primeiro e está com tudo para também vencer o segundo turno do campeonato. Parabéns à coletividade vascaína, grande trabalho do Vasco da Gama. E o efeito está aí, quando se trabalha sério, não tem erro. 3-0 Cruzeiro em cima do Racing. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógios Dumont, o primeiro a cada segundo. Você está com a Bandeirantes na faixa nobre do esporte. Logo após o jogo Cruzeiro e Racing, você vai ver os melhores momentos de São Paulo e Santos. Jogo do Campeonato Paulista. O Guarani você já viu. Ganhou do Palmeiras por 5-2. E o São Paulo, depois do clássico de hoje, fica esperando a definição do grupo do Palmeiras para saber qual será o adversário na grande final do Campeonato Paulista. Só que antes o São Paulo vai representar o futebol brasileiro como está representando o Cruzeiro hoje em Tóquio no próximo dia 13, São Paulo e Barcelona. Grande jogo. Lá estaremos com a Estela Barros e você pode ir também. Paulo Roberto. Boiadeiro ganha o escanteio. Você ainda pode procurar a Estela Barros amanhã, porque afinal de contas já temos mais de 180 torcedores junto da Estela Barros que irão a Tóquio ver o São Paulo de perto no próximo dia 13. Cruzamento do Boiadeiro, fechadíssimo. Roa, sai bem. E o goleiro da Argentina teve ótima participação no jogo, hein? E com esses gols aqui, o Cruzeiro vai a 17 nessa Supercopa. Tem o ataque mais positivo de toda a competição. E também o artilheiro, Renato Gaúcho, com 6 gols. Donato. E se o Cruzeiro conseguir ganhar a Supercopa, ele vai jogar contra o São Paulo, que é o campeão da Libertadores, a Copa Kirin no Japão. Já imaginou que grande jogo São Paulo e Cruzeiro, hein? Lá no Japão. Mas a coisa que mais perguntavam a equipe da Bandeirantes a nós aqui era o seguinte: num confronto direto entre Cruzeiro e São Paulo, os dois times Esporte Brasil, quem ganharia? Essa Copa aí pode explicar melhor, né? E aí não tem erro, porque o jogo vai ser em Kyoto. E o Cruzeiro esteve lá o ano passado contra o Colo-Colo do Chile, como campeão da Supercopa. Empatou no tempo normal 1-1 e o Cruzeiro perdeu nos pênaltis. Cobrança de falta para a representação do Cruzeiro, que vai vencendo por 3-0 numa grande noite para o futebol brasileiro. Ganhar é muito importante. Lava a alma, né? É claro que não tem nada decidido, porque o segundo jogo é em Buenos Aires. Serão os mesmos 90 minutos e não teremos as mesmas facilidades daqui. Onde o gramado é perfeito, o campo é ótimo. Paulo Roberto, uma bomba, toca na zaga, Roa. Na próxima quarta-feira lá estaremos ao lado de Juarez, do Eli, mostrando para todo o Brasil Cruzeiro e Racing Clube da Argentina. Marcou uma falta técnica ali. Agora, o que é valente esse time do Racing, em vez deles pularem na barreira, os jogadores andam de encontro à bola na hora da cobrança. O jogo perdido, tomando de 3-0 com 10 jogadores. Paulo Roberto chuta uma barbaridade, bola pesada. A hora que vai bater a falta, os jogadores, em vez de pular, eles vão de encontro à bola. Impressionante. 33 minutos, 42 segundos. Tem que sair jogando com o pé. O Roa, grande fita em cima do Renato, hein? Bela bola. Não é fácil você encarar o Renato Gaúcho e pintá-lo com o corpo. A nossa Mídia News, que distribui a revista Veja em Miami, acompanhando de perto a partida aqui o Mário Pacheco, o nosso Petrônio Filho, Petroninho. Torcendo pelo futebol brasileiro, 3-0, todo mundo sorridente. Que bola virada, olha o perigo, a bola passa pelo Félix. Cláudio Garcia está atrás. Félix, assim ele atrasou a bola, deu de graça. Eu vou dizer uma coisa para você, Luciano. Félix Torres, número 9 do Racing, está muito mais gordo do que eu, mas muito mais. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira para você, direto de Portland e Sacramento.
A única equipe do basquetebol profissional norte-americano que está invicta. Ninguém mais. Mal. Eu quero ver. Cartão amarelo para o jogador Morelli. E vermelho. Ele já tinha. Muito certo. Absolutamente certo o juiz. O jogador meteu a mão de uma bola propositadamente. Ele era o homem da cobertura. Foi para fora. Não há o que reclamar. Você vê que até os jogadores da Argentina estão quietos. E o detalhe, Juarez, é que ele já tinha cartão amarelo. O homem não podia dar outro para ele. Então, por isso que ele mostrou primeiro o amarelo e depois o vermelho. Agora veja você que situação. 3-0. Aí, ó. Os jogadores, com 9 jogadores do time do Racing. O Cruzeiro tem tudo para fazer o quarto gol e liquidar com a Supercopa. Vai cobrar Paulo Roberto, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Racing na boca do gol. Roa saiu e o Renato empurrou ali dentro da grande área. Bandeirantes, o canal do esporte. Distribuidores Ford, linha Ford a preço de fábrica, só até segunda. Luciano, E cartão amarelo para o Renato. Pois não, Elia? quem mandou uma grande saudação a você e aos amigos da Rede Bandeirantes também, na nossa equipe, foi o professor Kenneth Cooper, que hoje está acompanhando o jogo, não deve estar entendendo nada, mas o grande criador do método Cooper, e que nos lembrou um fato que eu pelo menos não sabia, você e o Juarez com certeza devem se lembrar, mas na Copa do Mundo de 70, quem idealizou o sistema de preparação física levado a cabo pelo professor Cláudio Coutinho foi exatamente o professor Cooper. O professor Cláudio Coutinho esteve 6 semanas em Dallas com o professor Cooper acompanhando o seu método de trabalho. Saudoso professor Coutinho. Olha a cobrança de falta, passa tirando a tintinha da trave, Eli. Distração, Luciano, dos jogadores do Cruzeiro. Bobearam, ficaram olhando na reclamação, ficaram vendo. E o goleiro Paulo César ficou louco da vida, reclamou com todo mundo. Um gol a essa altura do campeonato é perigosíssimo, perigosíssimo. E o Renato Gaúcho, ele veio aqui à beira do túnel, pedir para que o Jair colocasse mais um jogador de ataque, porque está sentindo que pode sair mais gol. Douglas. Boiadeiro. Recuperação do Di Stefano. Professor Cooper gravou entrevista hoje com Elia Júnior e nós vamos mostrar domingo no Show do Esporte. Esse extraordinário professor Cooper. Sabe tudo. Olha só o Cruzeiro chegando, olha só o Cruzeiro chegando. Pode sair o cruzamento, Nonato na boca do gol. Tem escanteio, Cruzeiro de Belo Horizonte. É claro, o quarto gol para o Cruzeiro é praticamente o título. O primeiro gol do Racing coloca o Racing outra vez na parada. Esse que é o detalhe. Por esse desespero na cobrança de falta por parte da equipe do Racing Clube da Argentina. 3-0. Na pequena área, Roa, sai bem o goleiro da Argentina. Aqui atrás, aqui atrás. Isso, Paulo Roberto, pode até bater. Avisou, telegrafou, bateu para fora! E o jogador do Cruzeiro, inteligentemente, o Betinho, estava lá dentro do gol, porque dentro do gol está fora do impedimento. Agora, você veja quando está tudo em paz entre comissão técnica e jogadores. O Renato Gaúcho teve a liberdade de falar, Jair, tira um jogador de defesa, porque eles não estão no ataque, coloca mais um jogador de linha, e ele está pedindo um jogador de toque de bola, para ver se faz o quarto, né? 38 minutos, bola recuada. Goleirão foi bem, Paulo César foi bem. E o Jair Pereira tem aqui, em termos de atacantes, o Cleison e o Toto. O Toto, inclusive, é o artilheiro do Campeonato Mineiro com 9 gols. Vai embora o Cruzeiro, Renato Gaúcho, o Cruzeiro quer o quarto gol. Vem escanteio do lado direito. Deu impedimento. Deu. Bandeirinha. Agora você vê outro fenômeno que acontece com o Cruzeiro. O Toto, que jogou no Flamengo, que é de Santa Catarina, um centroavante canhoto, é reserva do Cruzeiro e é artilheiro do Campeonato Mineiro. A nossa Belo Horizonte com o hotel, esse aparte Hotel São Francisco também, onde estão hospedados jogadores da Argentina, onde está a nossa equipe de esportes. Belo Horizonte, toda vez que a gente vem aqui, a gente vê uma nova Belo Horizonte, uma nova cidade. Que coisa agradável. Boiadeiro. Isso, pintou primeiro, parou, olhou por cobertura. Golaço! Maravilha, maravilha! Pintura de gol! Boiadeiro sensacional, Cruzeiro
por trás do gol na marca dos 39. É o futebol do Brasil, do Brasil. Ô Flávio. E a torcida do Cruzeiro cantou no início. Boiadeiro faz um gol para a torcida do Cruzeiro. Está aí um golaço do Marco Antônio Boiadeiro. Esse jogador que é ídolo da massa cruzeirense, cara aqui por completo o torcedor do Racing. Está demais, está demais. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Racing. Esse é o chamado gol do título, né, Luciano? Esse foi um gol que, pelo amor de Deus, que gol lindo. E o Cruzeiro coloca Cleison no aquecimento, jogador de ataque. Na próxima quarta-feira o jogo é em Buenos Aires, O Cruzeiro hoje abusou do bom jogo, do grande toque, das jogadas belíssimas. 4-0 para o Cruzeiro, vai bola para o Roberto. Dentro da área, que toque para o Boiadeiro. Pode sair o quinto, hein? Pode sair o quinto nesta noite memorável. Renato Gaúcho. Boa bola na grande área. Seria exatamente para o autor do terceiro, Luiz Fernando. Luizinho. Nonato. Vai sair o Betinho, camisa número 9, para a entrada do Cleison, camisa 14. Renato Gaúcho. Quarta zaga. Nossa senhora, agora apagou quase que tudo aqui no Mineirão. Agora apagou quase que tudo. Cláudio Garcia. São poucos os refletores do Mineirão, hein? E tiveram que acender o sistema auxiliar. Cláudio Garcia. Individualista é bom. Olha só na cara do gol. Pra fora! Félix perde o gol ali. Não saiu esse, não sai mais nenhum, Luciano. E um detalhe acerca da substituição, o Betinho pediu ao Jair Pereira para que fosse substituído. Por isso está entrando o Cleison na equipe do Cruzeiro. Na marca dos 42 minutos, 19 segundos, numa grande festa, a torcida dá um show no anel superior do Mineirão com lenços brancos. Que beleza de coreografia. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Racing Clube da Argentina. Vale a pena ver o espetáculo. Com as imagens geradas pela TV Bandeirantes de Minas Gerais. Olha que beleza. Vale a pena, vale a pena. Saiu o Betinho, entrou Cleiton na representação do Cruzeiro. Boiadeiro. Douglas. Luiz Fernando. Bom toque para o Renato Gaúcho, que não fez ainda a bola, mas o árbitro marcava o empurrão do Renato Gaúcho. Eu queria registrar aqui no final da transmissão um reconhecimento todo especial à TAM, que é uma empresa aérea que vem tratando de forma extraordinária os seus passageiros, os seus usuários, desde o carregador de mala até o comandante Rolim. Todos trabalham com um sorriso nos lábios, coisa que é muito difícil hoje no Brasil. Todo mundo está muito feliz, a empresa é maravilhosa, esses aviões Fokker são extraordinários. E há muito tempo a gente não tinha no Brasil uma empresa com essa mentalidade e com esse carinho. Vale a pena, isso não é comercial não, isso é dito do fundo do coração. Paulo Roberto. Olha lá, olha o gol. Renato, você pintou. Perde na preciosidade. Ô, Flávio. Perdeu o gol feito agora o Renato Gaúcho e o juiz acabou marcando a falta dele. Quis enfeitar, a verdade foi essa. O jogo tá ganho, mas o Renato não poderia perder essa chance. Boiadeiro. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Racing, mas ainda há tempo o jogo. Ele é demais, Boiadeiro. O time do Cruzeiro encurrala o Racing. Garcia, um leão. Se tivesse que dar um prêmio para alguém do Racing, era para o Garcia. Um leão. A gente tem que entender que foi a vitória do futebol bem jogado, não é, Luciano? O Racing atravessa uma fase difícil, financeira, técnica, fisicamente inclusive. E o Cruzeiro não deu um pontapé,
jogou o jogo jogado, buscou o gol insistentemente, conseguiu o gol, conseguiu as expulsões dos jogadores, venceu a chuva, venceu a tempestade, venceu tudo e venceu o jogo. Então, a gente fica contente quando acontece isso. Foi a vitória do futebol, da modalidade de futebol, do jogo do futebol, do time que se aplicou e que buscou ganhar o jogo e dar espetáculo. E o Cruzeiro conseguiu isso. E o time do Racing foi um time resignado à própria sorte. Lançamento, mas estava impedido o jogador do Cruzeiro e o bandeirinha marcou. E dois detalhes que vão favorecer o Cruzeiro. Primeiro, as expulsões, né, dos dois zagueiros de área do Racing que não vão poder jogar lá. Não vão poder jogar lá. E tem amanhã às 12 horas a comissão de arbitragem vai escolher o juiz lá de Buenos Aires. O comitê de arbitragem é formado pelo Abílio de Almeida do Brasil, Armando Marques do Brasil, Carlos Alarcón do Paraguai e Roberto Goicoechea da Argentina. Amanhã às 12 horas se define o árbitro do segundo jogo. E tem que definir uma arbitragem muito séria, porque já imaginou o que vai acontecer de pressão, né? Bom, olha que o Tele Santana gosta de comer aqui em Belo Horizonte, Flávio. Lá no Maracuja, aquela tradicional comida mineira. É mesmo, é? E nós vamos pra lá, né, Luciano? Comemorar esta belíssima vitória do Cruzeiro. Onde é que é o restaurante? Qual é o nome dele? Mala e Cuia. Ah, Mala. Isso. Mala e Cuia. Bom, Mala nós já estamos levando uns 3 para lá já, né? E o Paulo César está caído, hein? Aliás, o jogador do Racing e o Cruzeiro ataca. Vamos ver o Cruzeiro 4-0, quem sabe nesse finalzinho, quem sabe boiadeiro. Olha só a tabela. Tira dali o zagueiro central do Racing Clube da Argentina. Vai terminar no Mineirão uma grande vitória. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Racing Clube da Argentina. Elico. Na competição, empatando em 1-1 com o Nacional da Colômbia fora de casa. Mas no Mineirão, o Cruzeiro mostrou quem manda. 8-0 no placar com um show de gols de Renato Gaúcho. De final, a guerra foi contra o River Plate da Argentina. O Cruzeiro venceu a primeira em casa por 2-0. No jogo de volta, o River armou um circo e até impossibilitou a transmissão pela TV. Venceu o jogo por 2-0 no tempo normal, mas não deixou a peteca cair na cobrança de pênaltis. 5-4 e classificação garantida. Na fase semifinal, a luta foi contra o Olímpia do Paraguai e o Cruzeiro saiu em vantagem. O placar de 1-0 conquistado em Assunção deixou o time brasileiro em condições de poder até empatar em casa. E assim foi. Jogo aqui no Mineirão, Paulo Roberto. Ele vai meter essa bola pro Amarília, estava impedido, hein? Bateu! Gol do Olímpia! Amarília! Ajeitou, vai cortar, bateu! Olha a sobra, saiu Paulo César, gol do Olímpia!
sim, estamos com sinal ao vivo de Avejaneda, um grande dia e vamos direto então a Buenos Aires. Muito boa noite, Luciano do Vale. Boa noite, Elias. Muito boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes de Televisão, direto de Avejaneda. Estamos aí na expectativa da entrada da representação do Racing Clube da Argentina. Bem, as imagens já estão mostrando que, ou estavam mostrando, né? Que o torcedor do Racing Clube está acreditando no milagre. Aliás, todos os jornais de hoje diziam exatamente isso, que só um milagre pode salvar a representação do Racing frente ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Mas, de qualquer maneira, o futebol é jogado. E durante 90 minutos, se houve um resultado largo a favor do Cruzeiro de Belo Horizonte com a vitória de 4-0, porque esse resultado não pode acontecer a favor do Racing. Esse é o raciocínio do torcedor que está aqui em Avejaneda. É uma torcida jovem, é uma torcida que canta, é uma torcida que o tempo todo vibra, e você percebe aí pelo seu ambiente que realmente está um pouco mais alto. E os torcedores passam pelas cabines de rádio e televisão gritando, e aqui é uma festa total. Eu tenho medo dessa festa. Eu tenho medo exatamente desse clima que foi criado pelo torcedor e pela própria imprensa da Argentina, porque a imprensa, ela não disse, vamos ao estádio para a gente pressionar o Cruzeiro ou para pressionar a arbitragem, mas indiretamente, todos são claros. O Cruzeiro de Belo Horizonte só perde hoje se acontecer um milagre. E esse milagre só pode ser produzido de uma forma, ou o erro do juiz, ou realmente uma superação de uma jornada altamente extraordinária por parte do Racing Clube da Argentina, que, convenhamos, não é fácil isso acontecer, não. Porque, tecnicamente, o time do Cruzeiro é muito, mas é muito mais tímido que o Racing Clube da Argentina. Bem, no gramado, o time do Cruzeiro com Paulo César, Paulo Roberto, número 2, Célio Lino, 4, Luizinho, 3, Nonato, meia dúzia, Douglas, 8, Betinho, 9, Boiadinho, 10 e Luiz Fernando, 17, Renato Gaúcho, 7,